Talvez empreender não seja para você mesmo. Você quer a garantia de um salário no final do mês? Você pensa que estabilidade é super importante? Você acha que o fundo de garantia e o seguro-desemprego é o que vão salvar a sua vida? Porque empreender não te dá nenhuma dessas garantias. Você começa o mês sabendo que você tem muita grana para pagar, aluguel do seu empreendimento, seus colaboradores, as suas despesas pessoais, e você não sabe quanto você vai ganhar naquele mês. Mas se você acha que isso é um problema, eu acho que de fato empreender não é para você. Mas se você tem um pouquinho de apetite a risco, fica até o final desse vídeo que nós vamos bater um papo muito legal sobre quais são os prós e os contras de você ser um empreendedor ou um profissional liberal. Muito tem se falado de empreendedorismo no Brasil, mas não é porque o ambiente desse país é propício para isso. Aqui se fala de empreendedorismo porque nós não temos trabalho para as pessoas. Tem um estudo do IBGE, no segundo trimestre de 2023, quase 700 mil pessoas estavam indo para a informalidade. Nós passamos muito tempo com números alarmantes de desemprego no Brasil. E você sabe que o brasileiro é um cara que não deixa para trás. O cara vai, se esforça, se debate. Então muita gente entrou na informalidade, muita gente foi tentar empreender, abrir o seu negócio, seu pequeno negócio, sua pequena agência, seu pequeno ponto de comércio. Por quê? Porque precisava sobreviver. E muitos deles não estavam preparados para o desafio, que é você ser empreendedor. Porque você começa todos os meses sabendo quanto você vai pagar no final do mês para manter a sua estrutura, mas você não sabe quando você vai ganhar. A renda previsível é algo muito complexo dentro do cenário do empreendedorismo. Só empresários que já estão navegando muito bem nos seus serviços, vendendo os seus produtos, conseguem ter uma visão de renda previsível. E isso não é realidade para a maioria das pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Porém, apesar de você não ter um salário no final do mês garantido, você poderia ter empreendendo quantos salários o seu negócio pudesse te levar. Então imagine o seguinte, trabalhando num emprego formal, você vai vender 168 horas na média e no final do mês você vai ter a compensação por aquele valor. Justa ou não, não é essa a questão que nós estamos discutindo aqui. Você tem a compensação por um tempo que você vendeu de trabalho. Quando você empreende, você pensa o seguinte, se eu conseguir fazer o meu serviço ou o meu produto ter uma escala maior, eu posso fazer 10, 20, 30 vezes o valor daquele salário. E a gente sempre brinca, né? O pessoal aqui do escritório, a gente sempre fala que eu poucas vezes conheci funcionários de empresas multimilionários. Donos de empresa eu conheci vários. E por que a gente faz essa brincadeira? Não é porque o empresário ele está esfolando você. Não, é porque cada serviço tem a sua compensação proporcional. O mercado dita essas regras da oferta e da demanda. Agora olha para o país, com sei lá quantos milhões de desempregados nesse momento. Existe mais oferta de mão de obra do que demanda para ser suprida. Por isso que tem pessoas desempregadas. E aí no final o que acontece? Os salários baixam e você continua confiando de que o seu fundo de garantia e o seu salário no final do mês é suficiente para garantir a sua estabilidade. E eu vou garantir para você que não é. Porque se amanhã de manhã o seu chefe levantar com um revés no mercado e aquela área que você trabalha for afetada, você será mandado embora sem sombra de dúvidas. Porque esse é o papel do empresário. Ele vai olhar para o negócio dele, entender que aquele custo não é mais viável e ele vai simplesmente demiti-lo. E não tem segurança nisso. E quando eu falei assumir risco, eu não estou falando aqui de aposta, tá, pessoal? Eu estou falando aqui de método, de prática, de estudo, de fazer um esforço extra para você se tornar um excelente empresário. É fácil, Rafa? É claro que não. Tem bastante tempo que a gente está se debatendo enquanto empresário. Você sabe que eu tenho sócios, né? Meu irmão e meu pai são sócios na produtora que nós temos. E a nossa discussão sempre é a mesma. Como nós fazemos para melhorar a nossa produtividade, como nós fazemos para melhorar as nossas vendas, como nós fazemos para melhorar a entrega para o cliente, porque nós não viemos de um ambiente e que ser empresário era algo comum. Meu pai não foi empresário, minha mãe não foi empresária, ninguém da nossa família era empresário. E nós estamos tendo que aprender tudo na raça, sem padrinho, sem pessoas para nos orientar. E o que nós estamos fazendo? Procurando, descobrindo, aplicando, errando, acertando e melhorando o nosso método. E é por isso que eu disse para você que você tem que ter apetite ao risco, porque o risco pode não dar certo. Quantas empresas fecham no Brasil anualmente? A gente tem um número absurdo. E por que muitas delas não dão certo? Segundo o Sebrae,
é porque elas não conseguiam fazer a administração corretamente. Então, qual que é a minha proposta com esse canal? É trazer reflexão e trazer ferramenta para que você consiga melhorar o seu desempenho enquanto empresário, enquanto funcionário, porque pode ser, de fato, que você não tenha o viés para ser um empresário. Apesar de que eu não acredito nisso, eu acredito que qualquer um pode ser, desde que se dedique para isso, mas pode ser que você não queira no final. E nesse canal existem várias ferramentas que vão te ajudar, inclusive a aumentar o seu salário, outros vídeos que nós deixamos aqui no canal. E é claro que nós não íamos deixar esse vídeo sem ferramentas para te ajudar. A primeira que nós vamos recomendar é, lógico, o site do Sebrae. Tem diversos cursos gratuitos para todas as etapas que você está passando na sua vida empresarial. Seja ela no início, seja ela na hora da escala, na hora de captar dinheiro de empreendedores, de investidores. Então, eu acho que o site do Sebrae vai poder te ajudar muito. Uma segunda ferramenta é a Endeavor. .org. Eles são um hub de aceleração de novos negócios. Esses caras querem ser o novo Sebrae no Brasil, então quando você tiver alguma dúvida empresarial de scale up, como escalar a sua empresa, eles estão se propondo a resolver esses dilemas. Então eu acho que vale a pena você acessar essa plataforma e se beneficiar dos cursos que estão ali gratuitos. É claro, nós temos diversos outros vídeos aqui no canal também que podem te ajudar. Nós falamos sobre networking, vendas, empreendedorismo, escala, mentalidade e grana no final do dia. E eu acho que o grande desafio que nós temos no Brasil hoje é profissionalizar você que quer ser um empresário. Porque se você topa o apetite ao risco, não saber quanto você vai ganhar no final do mês, todas as decisões difíceis que você vai ter que tomar, contratar, demitir, cortar gastos, vender, aprender a falar com seu cliente, se desenvolver enquanto pessoa, se você é essa pessoa que tem essa disposição para o aprendizado, ser empresário é para você, porque ser empresário, e eu posso provar isso, é aprender todos os dias. Eu não sou filho de empresário. Então, você pode, se você quiser. Tem uma frase de Thomas Edison que eu gosto bastante, eu gostaria de deixar aqui para sua reflexão. Ele disse o seguinte: eu tinha que dar certo, porque eu esgotei todas as chances de darem errado. E o que ele quer dizer com isso? Ele tentou e não desistiu. Mesmo que as primeiras invenções de Thomas Edison não tivessem dado certo, a que deu certo colocou o nome dele na história. Outra frase muito legal, que é de Napoleão Hill, você sabe que nós somos fãs, ele diz o seguinte: assim como a noite segue o dia, o homem que faz mais do que é pago para fazer, com uma atitude mental positiva, mais cedo ou mais tarde, será pago por mais do que faz. E o que eu quero dizer com isso? Que você vai precisar de um esforço extra. Tem que trabalhar mais. Você vai falar, mas eu quero empreender para trabalhar menos, Rafa. Eu gostaria de ter mais tempo com a minha família. Eu gostaria de ter mais tempo com os meus filhos. Eu, infelizmente, vou te dizer que para você chegar nesse ponto, você vai ter que trabalhar muito mais do que você trabalha hoje. Para que a sua empresa se torne autônoma, independente de você, no início dessa jornada, você vai trabalhar muito mais do que você trabalha hoje. Então, não entre querendo ser empresário achando que você vai trabalhar menos e vai ter mais tranquilidade na sua vida. Os problemas só mudam. Quando você vai para sua casa num regime CLT e fala, segunda-feira eu vejo isso, a preocupação continua sendo de alguém, que é a do dono da empresa. Então o dono da empresa nunca deixa de se preocupar. Quer ser dono? Tem que aprender a lidar muito bem com esses reveses, com o tempo que você vai despender para fazer o seu negócio dar certo, e pode ser que não seja rápido. Nós estamos 3 anos e meio nessa brincadeira com a produtora e há pouco tempo nós entramos no break-even, né? Então o break-even, o time da edição vai deixar aqui na tela para você entender o que é, mas demorou mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos para nós chegarmos no break-even da nossa empresa. E aí você vai falar, mas vocês trabalhavam pouco. A média de 16 a 17 horas por dia. Então não se engane, se você quiser ser empresário, você vai ter que doar um pouquinho mais de esforço. Mas como a frase de Napoleão diz, faça o esforço porque ele vai ser recompensado. Empreender é difícil, não é para todo mundo, mas se você encarar esse desafio, eu garanto para você que o sucesso vai chegar, pois só é um bom empreendedor quem empreende. É isso aí, um forte abraço.